Aleluia, aleluia, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que há poder no Teu nome, Senhor. Há poder no Teu nome, Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Nós declaramos nessa noite e adoramos esse nome que é acima de todo nome. Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos nessa hora. Nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor, declarando que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor das nossas vidas, Pai. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser adorado, de ser glorificado. E nós rendemos nessa hora toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Teu nome, Jesus. Santo, santo e exaltado é o Teu nome, o único digno de toda a honra e toda a glória. Adore o Senhor nessa hora, levante tua mão e diga palavras que glorificam o nome do Senhor. Aleluia, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Tua palavra diz e é verdade, Pai. Tu és maravilhoso, o Senhor é conselheiro, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Pai da eternidade, o Senhor é príncipe da paz. Pai, nós exaltamos o Teu nome nessa hora e declaramos que não há outro como o Senhor, Pai. Não há outro como o Senhor, Jesus. Basta uma palavra Tua e tudo pode mudar, Senhor. Basta uma palavra Tua, Jesus, e tudo muda nas nossas vidas, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que presença maravilhosa, Senhor, do Senhor neste lugar, Pai. Pai, obrigado por esse espírito de adoração que está sobre a vida dos irmãos nessa noite, Deus. E nós queremos estar nesse espírito de adoração, nesse espírito de louvor, nesse espírito, Deus, de honra na Tua presença, Pai. Para que o Senhor venha, Deus, e faça grandes coisas no nosso meio, Pai. Para que o Senhor possa dar uma palavra de ordem para aquela situação que está fora do lugar, para aquela enfermidade. Senhor, basta uma palavra Tua e aquela enfermidade vai ir embora, aquela desavença vai acabar, aquela falta de perdão vai ser curada, vai ser sanada. Pai, basta uma palavra Tua e os olhos se abrirão, Pai. No nome de Jesus, basta uma palavra Tua e a cegueira espiritual vai embora, Senhor. Basta uma palavra Tua e os demônios fogem das nossas vidas, Pai. Basta uma palavra Tua, Senhor, e aquela situação difícil, Senhor, é contornada, Senhor. Basta uma palavra Tua e o milagre acontece, Senhor. Basta uma palavra Tua, Senhor, para que tudo se modifique, Senhor. Pai, não nos deixe sem a Tua palavra. Não nos deixa sem a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, levanta aqui na igreja mais e mais mulheres, Deus, que honram a Tua palavra e que falam da Tua palavra, que falam da Tua parte, Senhor, que profetizam da parte do Senhor, Pai, para que haja palavra, Senhor, no nosso meio, para que haja palavra dos céus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Levanta profetas neste lugar, Jesus, com o coração totalmente voltado a Ti, que profetizem coisas que vêm do Senhor, que profetizem da parte do Senhor, que venha o Teu reino, Pai. Faça a Tua vontade, Senhor, aqui na terra, como é nos céus. Faça aqui na igreja, Senhor, a Tua vontade, assim como o Senhor faz no céu, assim como no céu a Tua vontade é perfeita, Senhor. A Tua vontade, Deus, faz a Tua vontade neste lugar, Pai. Aleluia. Santo, 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 nós Te adoramos, Jesus. Fica conosco, Pai. Fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, boa noite a todos. Assim, da maneira que você está, levanta sua mão direita aos céus nessa hora. Levanta sua mão direita. Pai, em nome de Jesus, aqui está um povo reunido no Teu nome, no nome de Jesus. E no nome de Jesus, quando nós nos reunimos, Ele vem e milagres acontecem. Queremos provocar os céus nessa noite. Queremos provocar milagres nessa noite. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagres. Sabemos que Jesus continua sendo o mesmo de ontem, hoje e será para todos sempre. Ele é Rei eterno. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor.
único que ressuscitou, que venceu a morte e o inferno e que está vivo e intercede por nós. Ele é o cabeça da igreja. Ele enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo está nesse lugar. E se o Espírito Santo está nesse lugar, coisas extraordinárias começam a acontecer. Coisas extraordinárias dentro da alma das pessoas, no coração, no mais profundo, no mais oculto. O Espírito que sonda, o Espírito que vê o que está acontecendo dentro de você. Tira suas dúvidas, coloca luz onde há trevas, traz paz onde há guerra, no nome de Jesus. Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Quantos querem receber do Espírito Santo? Desce como fogo, vem como em Pentecostes. Abra o seu coração e seja cheio do Espírito Santo. Espírito como fogo. O Senhor que dá dons aos homens, o Senhor que dá dons para edificar a igreja. Encontra aqui, Pai, os profetas, os mestres, os apóstolos, os pastores, e dá dons para eles, Senhor Deus. Se há dons que estão amortecidos, Pai, havia um povo que estava morto em trevas, mas o Senhor trouxe para a tua luz, e na tua luz, Senhor Jesus, tudo tem vida, a vida do Senhor soprada em nós. Pai, como lá em Pentecostes, eles estavam reunidos, e veio, Senhor Deus, um som, como de um vento impetuoso, e encheu aquele lugar. Nós não existiríamos sem o Teu Espírito Santo, não seríamos igreja, seríamos apenas uma reunião de pessoas, um prédio, poderia até ser lindo, mas sem o Teu Espírito não haveria vida de Deus sobre nós, sobre quem está assistindo esse culto. Enche essa casa, enche essa vida, enche essa pessoa do Espírito Santo. Do Espírito Santo, nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós clamamos: vem Espírito Santo. Você ainda não adorou, não entregou totalmente. Se entregue à adoração. Se entregue à adoração. Santo Espírito desce com fogo. Santo Espírito desce com fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia, incendeia. Eu vi pessoas vazias dentro dessa igreja, mas agora estou vendo o Espírito Santo enchendo a tua vida, de algo que você nem percebe, porque o Espírito Santo é que vai te dar sabedoria para administrar a tua vida, para resolver os problemas que você tem arrumado. O Espírito Santo vai te dar estratégia, sabedoria, mente criativa. O Espírito Santo é o espírito de entendimento, espírito de ousadia, de coragem. Não temos espírito de escravo, não fomos levados à escravidão, mas temos o Espírito de Deus que clama: Abba Pai, Abba Papai. Vem Papai, vem ensinar os filhos que eles realmente são filhos e são herdeiros de tantas promessas, Pai. Queremos acessar hoje toda a herança que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Não queremos sair daqui sem descobrir o que o Senhor tem para nós hoje. E somente o Teu Espírito que vai revelar a cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite com Jesus? Estou feliz com Jesus. Pode sentar, igreja maravilhosa, amada do Senhor. Você escolheu o melhor lugar para estar. É sim, na igreja. Você que parou para assistir o culto, assista, e eu te dou um conselho: compartilhe, porque hoje será um dos melhores, mais cheios da presença de Deus que você já participou na vida. Está preparado para isso?
Meu Deus do céu, que povo lindo. Só gente linda de novo. Deixa eu ver se é só gente linda mesmo. Ah não, tem o Luan também ali. Isso é coisa da recepção. Aqui na família Aba não deixa os feios entrar. A Ana vem e seleciona. E seleciona. Só é que a presença do Senhor aformoseia o rosto. Se essa igreja já estava cheia, imagina depois dos nossos 12 dias de consagração aqui na igreja. Então nós oramos para isso. Senhor, eu dizia, eu orava lá no pátio todas as noites, todas as madrugadas, falava: Senhor, pisou aqui e já transforma o rosto. A presença do Senhor aformoseia o rosto. Já tira o peso, tira a marca do inimigo, tira a semente plantada do inimigo, tira os dardos inflamados e coloca a tua paz, o teu shalom, a tua paz. E que as pessoas saiam daqui diferentes, mesmo aquelas que não compreendam o que aconteceu, mas elas saibam algo aconteceu. É que você está tendo um encontro com o grande Deus, com o nosso Senhor. Vamos lá, antes de ir para a palavra, eu queria saudar os nossos visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez desse lado aqui? Alguém que nos visite pela primeira vez? Não? Eu vou passando os olhos, eu lembro da passagem que os olhos do Senhor passam por toda a terra, porque Ele quer se mostrar forte. Claro, os olhos do Senhor enxergam muito além do que eu estou enxergando, para se mostrar forte com aqueles... Olha, tem um bebê novo, primeira vez hoje? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Família Aba aumenta de tudo que é jeito. Alguém nos visita aqui pela primeira vez? Não? Todo mundo já veio. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela tua vida. Você está no lugar do teu propósito. Família Aba não é um lugar para frequentar de vez em quando, mas é para pertencer. É uma família, família de Deus. Família de Deus. O Retiro Jovem, antes de começar a pregar, já quero dizer para você que o Retiro Jovem vai acontecer no Carnaval, tá? Pega seu jovem e envia para lá. Larga nas mãos do Ariel e da Taline, da Yuli e do Kellyton. Lugar de jovem no Carnaval, lá no sítio da família Aba, que vai ser maravilhoso. E nós vamos fazer uma barreira na esquina lá para não deixar os adultos chegar, tá? Pode confiar. Porque todo mundo está querendo ir, Ariel. É aquela guerra. Mas a princípio, no dia 17 daí, então, de fevereiro, será o dia da família no sítio, né? O Retiro dos Jovens termina dia 16. E aí dia 17 a gente vai para lá. Passar o dia lá, a família Aba vai estar reunida no sítio. Estou de volta, estou muito feliz, Charlie, porque quarta-feira passada foi ministrada a palavra pelo Charlie. Levanta a mão, Charlie. Olha aí. Foi bênção demais, fiquei sabendo. Assisti o culto, tá? Mas não assisti o final, tem que assistir o final, o chamado. Isso que foi mais forte ainda. Também assisti o culto do Thiago no domingo. Também aceitei Jesus de novo. Me converti. Lindo, maravilhoso saber, né? A gente tem um exército de leões aqui. Tem igrejas que fabricam ovelhinhas, né? Nós fabricamos leões aqui. Porque você pode escolher, sabe? Jesus tanto é o cordeiro, mas é o leão. E o mundo está aí desesperado para arrancar a pele dos cordeiros, mas quando vê um leão, saem fugindo. Então quem vai sair dessa noite como um leão daqui? Sabe por quê? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Se você é cristão, você é o leão. Mas Jesus se comportava às vezes como cordeiro, né? Quando era necessário. O marido diante da esposa é um cordeiro. É. Às vezes ela me chama de gatinho. Eu digo, não, gatinho não, o leão. Esse negócio de gatinho aí não. Os jovens da família Aba de Ariel já, essa é a cultura. Não tem que chamar de gatinho. Ninguém é gatinho, aqui todo mundo é leão. Brincadeiras à parte, mas é Bíblia. Abra aí, João capítulo 15, versículo 5. João 15, 5. Então estou feliz, fiquei sabendo que eu posso viajar mais, que esse povo aí está tudo preparado para pregar. Você que não pregou, eu não tirei férias ainda, tá? Esse foi um passeio aí que fiquei trabalhando, mas daqui uns dias eu vou ficar uns 15 dias fora, então vai ter muita escala para pregação, comece a orar já. E se eu não te chamar, a culpa não é minha. É de você com Deus, você que não está bem com Deus. Ou Deus não me mostrou, daí...
E agora, né? Meu Deus. Olha o Kleber. Kleber, por que o ônibus não funcionou hoje? Não foi buscar o pessoal? Deixou as ovelhinhas no caminho? Vieram? Glória a Deus. Esse ônibus é uma bênção. Esse ônibus é uma bênção. Aqui é uma família, pessoal. Nós somos uma família hoje. Hoje a palavra, ela vai tocar fundo em você. Vai tocar no nosso coração. João 15, 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós estamos como igreja de família Aba vivendo o ano da multiplicação. É algo profético que Deus nos deu. 2026 vai ser o ano da multiplicação. Multiplicamos aquilo que recebemos nos anos anteriores. Somos uma igreja que agora em março completaremos 3 anos de existência terrena. Já existíamos no coração de Deus. Deus nos colocou dentro desse propósito, assim como colocou eu, colocou você. Todos quantos ainda virão. Muitos ainda. Muitos têm sido chamados, mas não têm entendido o chamado. Mas Deus está chamando pessoas para essa obra. Então, sem Ele, nada podemos fazer. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, produz muito fruto. Então, para produzir muito fruto 2026, você precisa estar nele. Hoje eu quero falar sobre a importância do congregar, do ser igreja, do estar na igreja, do fazer parte da igreja. Eu digo mais, esta igreja é uma família que Deus constituiu para você. Carrega no nome a sua essência. É muito interessante que o Ariel, ele tem muitos... o Espírito atua. Eu estava ali atrás e eu, por último, eu digitei esse versículo aqui. Digitei na minha folha de papel. Salmo 68, 6. E ele falou antes de começar um louvor. E ele não sabia, porque eu digitei, ele estava já cantando aqui. Projeta para eles, Salmo 68, 6. Deus faz com que o solitário viva em família. Quantos estavam sozinhos, mas Deus trouxe você para a família Aba e você ficou aqui pertencente a uma família, pertence a um grupo, quantos tiveram a vida impactada, transformada, sabe? Eu pensei, Senhor, por que não deixa essa palavra para domingo? Domingo eu tenho já uma outra palavra. Mas aí Deus começou a me dar essa. Agora no finalzinho da tarde, sobre a importância de igreja, de ser igreja. Pensei, é uma palavra para domingo, mas eu creio que muita gente vai assistir. Porque é da importância da igreja. Geralmente aqui a gente prega, sabe, o romper, o prosperar em Deus. Mas hoje eu quero falar do que é mais importante que tudo isso. Do ser igreja, do pertencer a uma família. Pertencer a uma família de fé. Tá? Então, Salmo 68, 6 vai dizer que Deus faz com que o solitário viva em família. A Bíblia diz, não deixe congregar como é costume de alguns. O solitário, que antes havia solidão, aqui vai encontrar o propósito. Sabe aquela frase que a gente diz todo início de culto para os visitantes, você encontrou o lugar do teu propósito? Porque você, apenas quando você faz parte da igreja, Deus não te tira apenas da solidão da rua, da solidão mesmo em meio a muitas pessoas, mas te traz a ser filho dele, na casa dele. Você se torna filho da casa. Então aqui nós não temos visitantes, nós não temos membrantes sentados às cadeiras, nós temos filhos da casa, que se alegram quando outros chegam, porque nós sabemos que nós estamos aqui para frutificar, para receber muitas famílias. Tem uma advertência no final desse salmo aqui, que acho que é importante ler. Eu queria ser só amor hoje, porque foi muito difícil as pregações dos irmãos, eles foram muito bem, muito bem, muito bem. O Tiago chamou vocês de última bolachinha do pacote. Eu pensei, eu tenho que agradar a igreja hoje. Mas aí Deus já me dá a segunda parte desse versículo, que fala uma coisa para vocês. Está lá já não? Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca.
Você viu a beleza das Escrituras, a sabedoria de Deus? O solitário, Deus faz ele viver em família quando ele aceita participar de uma igreja. Só que participar de uma igreja, na igreja do reino, principalmente já você que está vindo há pouco tempo, você vai ver que tem as igrejas que pregam o evangelho da salvação e as igrejas que pregam o evangelho do reino. Nós pregamos o evangelho do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja aqui na terra como é nos céus. Nós não esperamos para ir para o céu para ser feliz, nós vamos ser felizes aqui na terra. Nós vamos vencer o diabo aqui na terra, porque ele nos deu autoridade. Então, mas para ser igreja do reino, tem uma cultura, o reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é a honra, a lealdade, fidelidade. É uma cultura muito forte. E dentro dessa cultura não tem lugar para os rebeldes. Eles acabam saindo e ficando isolados. Eles acabam se isolando porque eles não se sujeitam a participar de um departamento. Eles não se sujeitam a participar de um ministério. Então, estejam muito atentos a isso. O espírito da rebeldia é o espírito de Satanás. Ele atuou em Satanás lá no início e fez com que subisse o orgulho. Ele pensava que sabia tudo, ele sabia mais que Deus. Ele quis subir no lugar de Deus. Ele quis ficar acima das estrelas, acima do Senhor. E aí, o orgulho antecede a queda. Então, e Deus resiste aos soberbos e orgulhosos e dá graça aos humildes. Então, o caminho do reino, para onde flui o milagre, é a humildade, é lealdade, são virtudes do reino de Deus. Então, cuide sempre para evitar emprestar seus ouvidos para rebeldes, estar em comunhão. Aliás, o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, sobre tudo que você deve guardar para conseguir ser igreja, permanecer igreja, iniciar o ano igreja e completar o ano sendo igreja, iniciar a vida, a caminhada de fé, é guardar o seu coração. Sobre tudo que tem que guardar não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é o seu coração. E por onde o seu coração é atingido? Pelos ouvidos. Porque palavras são sementes, palavras são sentenças, e toda palavra proferida, ela gera algo. E quem cala consente? Como é sério? E tudo que o inimigo quer é destruir você, é tirar você da comunhão, porque ninguém é igreja sem fazer parte de uma igreja. Enganaram as pessoas, algumas pessoas, que são os desigrejados hoje, e eles não conseguem mais viver em família. Porque até mesmo para viver em família, vamos lá. Não li isso em nenhum livro, agora me veio. Eu creio que é o Espírito Santo. Por que aquelas pessoas moram debaixo das pontes lá em Canoas, no Porto Alegre? Aqui na Nova Santa Rita não tem. Os moradores de rua, a Cracolândia. Porque eles não se submeteram a viver em família. Eles não conseguiram cumprir os compromissos que se tem para habitar dentro de uma casa. Pode ter certeza que é isso. Eles não sujeitaram as regras de um lar. Porque todo lar tem uma regra. Você tem regra no seu lar, mesmo que você nem perceba, mas é estabelecido. Ordem. Então quem não se sujeita a viver dentro de uma família, é melhor viver na rua. Não tenho patrão, não tenho chefe, eu posso dormir aqui, acordo, vou ali. E tem uma vida sem graça, que daí chama-se desgraçada. Porque não consegue viver dentro de uma família. E isso é muito triste, né? E a mesma coisa é na igreja. Mesma coisa numa instituição, quando você não consegue se sujeitar às regras e normas de uma instituição. Porque as coisas têm que andar em ordem. Mas eu vou dar base bíblica para tudo isso, e eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E você? Tem condições de viver em família? Família de fé. Deus de estrangeiros e forasteiros, agora para a família, para a família de Deus. Mas você está muito, hoje você vai sair daqui amando mais a família Aba, essa igreja que nasceu no coração de Deus. Então, de estrangeiros e forasteiros para a família de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz muito isso, porque ele era um fora da lei de Deus.
Ele estava na lei da religião e perseguia os verdadeiros cristãos. Eu não comecei a pregar então, irmãos. Estou gerando só expectativa. Gerando expectativa em você. Efésios capítulo 2, que o Senhor revele ao teu coração tudo o que está aqui, você nunca mais será o mesmo. Você dá importância por ser cristão, por já ter aceitado Jesus, ser de uma igreja? Porque se você pode ser um cristão que está escolhendo uma igreja, amém. Mas você não fique fora da igreja. Seja daqui você estava indo ou daqui você está vindo. Mas você tem que pertencer a uma igreja, sabe? Para ser cristão, ele é o cabeça da igreja, não é o cabeça da sua vida. Cabeça da igreja. E você precisa ser membro de uma igreja. Vou mostrar alguns pontos para você. Você abriu Efésios. Eu quero que você saiba onde está Jesus e onde está você. Efésios capítulo 1, versículo 21. Não, vamos ler, é o 2 que nós vamos pregar, mas eu quero que você conheça onde está Cristo. Então Efésios 1, 21. 1, 21. Diz assim, de Cristo, olha só, de Cristo. É o teu Senhor, o teu Salvador. Sabe por quê, irmãos? Eu estou pregando isso aqui hoje, tem muita gente nova convertida. E já ouviram tantas coisas, eu prego muito sobre o Antigo Testamento, muitas histórias, eu amo os heróis da fé. Então eu estou sempre pregando. Agora eu quero falar de Cristo, da importância de ser cristão. Onde você está em Cristo Jesus. Olha onde está Cristo. Efésios 1, 21 diz assim: acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aqui está falando de Cristo. Porque no 20 diz assim, que o manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então onde está Cristo? Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder. Cristo, o teu Senhor, está aí. Acima de tudo, ninguém compete com Cristo, não há o império das trevas e o reino de Deus. Não, o reino de Deus, Criador, Deus é Criador, Cristo é Criador. E a criatura, Satanás e seus demônios, que tentam derrubar você, da onde você está. Porque já vou dizer onde você está. Onde você está? Cristo está acima, mas você está em Efésios 2:6. Efésios 2:6. Onde nós estamos? Você aceitou Jesus, fez parte da igreja. Efésios 2:6, eu vou ler. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só esse versículo. E nós temos todos os outros para ver. A Bíblia é a espada do Espírito. Você guerreia as suas guerras com a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então isso daqui precisa estar no teu coração. Todo cristão deveria ter isso como diretriz. O demônio não consegue tocar em você, se você crer nesses 2 versículos, que Cristo está acima. Então você não tem mais medo de demônio, de vulto, de lobisomem, de bruxa, do 7 não sei o quê. Você não tem medo mais de nada. Se você entender e crer no que a Bíblia diz, que Cristo está acima de todo poder, de toda potestade, mas Cristo está. Mas e você? Ele nos ressuscitou. Juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos assentados acima dos principados e potestades. Então por que o demônio tem acesso à sua vida? Vou mostrar mais ou menos aqui. Você está assentado. Assentado. Acima dos principados e potestades. Então, para os demônios conseguirem entrar na sua vida, sabe o que tem que fazer? Dá o pezinho para eles. Descer lá com eles.
E como se desse lá com eles? Estamos sentados acima dos principados e potestades, dos dominadores desse mundo tenebroso, juntamente com Cristo. Sabe quando os demônios olham para você, se você é um cristão autêntico, eles enxergam Cristo em você, porque Ele habita em nós. Lembra, Ele estará em vós para sempre. Se alguém me amar, se alguém ouvir a minha palavra e praticar, eu e o Pai o amaremos, e viremos a Ele e faremos nele, que Cristo está em vós. Então você está acima das potestades e principados. Por isso é a diferença do evangelho do reino e do evangelho da salvação. No evangelho do reino nós estamos aqui, tomando território, conquistando espaço. No evangelho da salvação eu estou aqui lutando com o diabo. Ele me tentou, ele fizeram uma cumba para mim, fizeram trabalho, eu estou derrotado, ora por mim, ora por mim. No evangelho do reino você está destronando Satanás, e onde você põe a planta do teu pé, Deus te dá por herança. Você é chamado por cabeça e não por cauda. E é esse evangelho que nós pregamos. Nós não somos as ovelhinhas, nós somos os leões da tribo de Judá. Ovelhas do Senhor para o inimigo, leão, porque ele ruge como um leão e procura alguém para devorar. É só crer na Bíblia. Tá bom, estou indo muito rápido, vamos começar no Efésios 2:1. Da morte, o Efésios capítulo 2, ele começa dizendo que estávamos antes mortos. No final, no versículo 22, que agora nós somos morada de Deus. Então, da morte para a morada de Deus. Deus mora em você. Olha para o irmão ao teu lado, isso é templo do Espírito Santo. Tem alguns que são catedral, mas é templo. Templo de Deus. Templo, você é templo. Tá, mas vamos lá. Meu Deus, eu estou apaixonado por Efésios 2. O que ele vai dizer? Ele nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele vai dar glória para Ele. Tira a glória dos homens, tira a glória do pastor, do padre, tira a glória de todo mundo. É dele a glória, só a Ele a glória. Ele vos vivificou. Tudo é isso. Você sabia que na Bíblia tudo é? Ele chamou uns para pastores, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres, mas primeiramente uns para apóstolos. Então a Igreja Família Abba vem restaurando os 5 ministérios, porque os 5 ministérios curam o espírito da orfandade que tem assolado as nações, e traz um espírito de paternidade, traz as pessoas não para uma empresa igreja, mas para uma família igreja. Ou seja, uma família Abba. Meu Deus, olha só. Ele vos vivificou, vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Quem antes... Tá, eu sei, eu vou respeitar aqueles que nasceram na igreja, igual o Tiago da Cadilha. Quem nasceu na igreja aqui, na igreja evangélica, levanta a mão, por favor. O Naim também, minha Tati. Olha ali, os bleianos ali, nasceram na igreja. Eu não vi esse lado, que levanta a mão quem nasceu na igreja, permaneceu na igreja. Então, desse lado nem vou pedir. Na verdade, todos nós tivemos que nascer de novo. Sabe por que não quer dizer nada quem nasceu na igreja? Porque Satanás nasceu no céu. Eu nasci na igreja. Satanás nasceu nos céus, cara. E ele se orgulhou e caiu. Mas todos nós chega um momento de nascer de novo e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que é o que Jesus disse para Nicodemos, João capítulo 3. Não importa vos nascer de novo, para entrar no reino de Deus. Então, nós nascemos de novo e 1 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, agora é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, se você nasceu de novo, jovem, você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E eu já vou te dizer o que eram as coisas velhas, porque o apóstolo Paulo deixou esmiuçado para ti.
Em outro tempo, versículo 2, quando nós não era cristão, ou quando nós não tinha entendido a graça e o amor de Deus, entendido Jesus. Em outro tempo andaste segundo o curso desse mundo. No versículo 2 do capítulo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, aonde? Nos filhos da desobediência. Em outro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Como é que é o curso desse mundo? Como é que está esse mundo agora? Foi o que Jesus falou, que nos últimos tempos, o amor se esfriaria de quase todos, por se multiplicar a iniquidade. Uma das coisas que se percebe, tem uma coisa acontecendo por aí. Eu tenho percebido, sabe? Eu conheço um pai que tem filhos, que está muito doente. E os filhos estão vivendo a vida deles e não estão cuidando do pai. E o pai está abandonado, conta com o favor de um, favor de outro, favor de outro. O pai foi um mau pai, tá? Mas mesmo assim. Aí alguém me disse nessa tarde, mas é que a geração nova não está diferente agora. Como eles estudam logo, crescem logo, vão trabalhar logo, cada um vai fazer a sua vida e esquece os pais. Esses dias eu vi uma frase que é interessante, que os casais de hoje, eles põem os pais no asilo e saem passear com o cachorrinho. Leva o cachorrinho para passear e põe os pais no asilo. Mas na família Aba nós vamos trabalhar para que isso nunca aconteça. Porque a Bíblia diz, e é mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias, para que te vá bem na vida. Então, assim, o curso do mundo não é esse, não é bíblico. E aqui a Bíblia está dizendo, no outro tempo nós andávamos, seguindo o curso desse mundo. Então eu queria pedir para você ter muita atenção, para que as modas seculares e pecaminosas não entrem dentro da tua casa, e não sejam parte da tua vida, e o errado torne-se normal, porque todo mundo faz. Não é porque todo mundo faz que é certo. Deus não muda. A igreja dele é a mesma, a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma, a revelação é progressiva, sim, mas não para libertinagem de pecado. Nós num outro tempo andávamos segundo o curso desse mundo, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso nós amamos tanto Jesus e essa vida, e por isso nós amamos tanto a igreja. Por isso você tem que amar a igreja. Dizer assim, o Davi dizia, o zelo pela tua casa me consome. Jesus vai lá e espanca as pessoas que estavam vendendo, fazendo do templo um lugar de negócio, e diz, a minha casa será chamada casa de oração. É amor e zelo pela igreja. Quando nós tivermos amor e zelo, nós vamos amar uns aos outros. E Jesus disse, quando vocês se amarem uns aos outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Então, se o amor se esfriará de quase todos, não de quem pertence à igreja. Porque Deus faz com que o solitário tenha família. Não viva mais sozinho. Aliás, para você continuar sozinho vindo na igreja, só se você se manter isolado, não quiser fazer parte, porque dói fazer parte, sabia? Dá trabalho fazer parte, dá trabalho convidar alguém para ir na sua casa, convidar um discipulador. Às vezes é mais fácil, hoje em dia, fecha a tua porta. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai para o celular. Não, vai orar, irmão. Vai orar, chama alguém. Faz um discipulado, convida alguém, convive em família. O isolamento muitas vezes leva à depressão e ao pecado e à morte. Eu estou no versículo 2 ainda, e nós temos 22 versículos. E a gente se preocupa quando vai, porque vamos pregar hoje. Porque, gente, hoje nós sepultamos o meu cunhado hoje à tarde, Cláudio, pai da Fábio, do André, que servem aqui na casa. Foi bem triste sim, ver as meninas que estão sofrendo. A Suzy, que congrega aqui, lá em Novo Hamburgo. É bem triste o sepultamento dele, né? Ele foi um homem que ficou meio isolado,
Ele viciou em bebida alcoólica também. E a esposa, minha irmã, é muito católica, praticante, e se orgulha disso. E a gente não conseguiu reverter essa situação dele, né? Se bem que eles disseram, né, que nos últimos 2 meses ele estava melhor, tinha parado. Mas é muito triste. Aí me chamam para dar uma palavra um monte de gente que estava lá. Eu estava falando de Jesus lá. E procurando trazer à memória aquilo que dá esperança. Tem esperança de salvação, porque a misericórdia do Senhor se renova. Mas aí pensando na vida dele, pensando na nossa vida, na minha vida, Deus faz com que o solitário viva em família. E essa família é tão boa e tão amada, é tão bom pertencer a essa igreja. Tem pessoas tão preciosas aqui dentro, e todas são. Talvez quando você não recebe o sorriso de alguém, é porque você não sorriu para alguém. Porque se sorri para algum irmão aí para você ver. Eu conheço todos, eu sei as qualidades de todos. E talvez alguns aqui só conheçam o defeito de algum, de outro. Mas todos têm muita qualidade, sabe por quê? Tem características do Pai neles, tem o DNA do Pai, o Pai é Deus, tem DNA dele, e Ele é amor, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é amor. O Deus é tudo de bom, é tudo o que precisamos. Como não amar um Deus assim? E como não amar a sua igreja? Como eu posso me tornar um profissional da observação de igrejas? Eu fui lá, essa aqui é mais ou menos, aquela ali é mais ou menos, aquela lá tem luz, aquela lá já tem um monte de escolinha, aquela lá aquele pastor, não sei o quê. O seu Arnaldo César Coelho da fé, some. Te enterra num buraco, não quero nem falar contigo. Vem ser igreja com a gente. Ou se isola e vive em terra seca. Porque o rebelde mora em terra seca, vai comer o pior dessa terra. Mas os que têm sede, vem a mim e beba, porque do meu interior fluirão rios de água viva, disse Jesus. Do seu interior, de nosso interior. E Isaías diz, vinde, é de graça, tomai e bebei. É a todos que têm sede. Como é bom fazer parte, né? Então, como essa palavra aqui é quentinha, tá, irmãos? Ela é nova, ela saiu do forno agora. Terminei ali dentro. Por causa do sepultamento, mas a gente vai refletindo e vendo as coisas. Eu pensei, como é bom ser igreja. Como é bom fazer parte de igreja. Como é triste estar numa igreja morta. E aí pode ser evangélica ou pode ser... Porque também atendi nessa semana que eu estava viajando, pessoas que fazem parte de igrejas mortas, igrejas empresas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que se encantam pela aparência e vão congregar, mas a hora que precisa de uma humanidade, não tem. A hora que precisa do amor, não tem. Meu Deus, que sejamos, sim, nós vamos crescer como igreja. Porque toda árvore saudável cresce e frutifica. E depois nós vamos ler que todo edifício bem ajustado cresce. Nós vamos crescer, mas nós não vamos perder a essência, o amor. O texto do café da manhã dizia, pode ter tudo, pode ter dom, pode profetizar, pode falar a língua dos homens, dos anjos. Se não tiver amor, nada serei. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Muito bem. Nós antes andávamos segundo o curso desse mundo, entre os quais todos nós andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Gente, a vontade da carne, e fazer as coisas da carne não é ruim, é muito bom. Tem um salmo que diz assim, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, mas de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Eclesiastes. Então assim, só que tem consequências ruins, porque nossa carne é má, herdou de Adão. Então lutem contra a carne, milita contra o espírito contra a carne. Aprisionem a carne de vocês e vivam no Espírito, porque os que são vivificados no Espírito são filhos de Deus. Deixe o Espírito Santo guiar vocês, não os desejos da carne. E aí você vai lá para Gálatas 5 e vai dizer, os desejos da carne são um monte de coisa ruim, que eu não vou ler hoje. Hoje eu vou ler umas coisas boas aqui.
Então, antes nós éramos guiados pela carne, é o crente carnal. Você sabia que não existe homem carnal, o homem... Vamos falar essa diferença agora? Tem o homem espiritual, e a Bíblia diz que esse julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado. É o homem espiritual, que ouve o Espírito e segue. E tem o homem carnal, e tem o homem natural. O natural é aquele que não aceitou Jesus, que não conhece a Bíblia, um homem natural. É o seu vizinho, sua vizinha, seu colega de trabalho, para ele é normal as coisas da vida. Vive a lei da semeadura. Tudo que ele planta, ele colhe igual, porque a lei da semeadura não é só para os crentes, irmãos. Se o cara é trabalhador, trabalha, se esforça, ele prospera também. É um homem natural. Mas existe o carnal, que esse é o pior de todos, sabe o quê? Porque esse é o crente que vive na carne. O crente que luta por seus direitos, que fica brigando com os outros, que se ofende, é a carne viva. Porque o apóstolo Paulo diz, já estão mortos. Agora Cristo vive em mim. Então, se você é um crente carnal, você é uma vergonha para o Evangelho. Crente carnal é o crente que ouve a carne. Só isso. Não é o natural lá, o cara que não crê, que nunca foi numa igreja. O carnal é aquele que se alimenta aqui da palavra e sai enganando, mentindo, adulterando, falso testemunho, invejando, inveja, ciúme, tudo da carne. Então, antes fazíamos a vontade da carne. Então, por isso a graça para Deus. Em outro tempo andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus. Sempre tem, quando tem um mas Deus, te prepara que vem bênção, irmão. E eu declaro que vocês são todos espirituais, não são carnais, porque vocês estão muito tristes aí para ser, não são carnal. A carne já foi vencida, Jesus crucificou na cruz. E você tem que crucificar todo dia. O velho homem, a velha natureza tem que morrer todo dia. A música do Thales Roberto, não é muito bom falar o nome dele, né? Mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Sabe, ninguém é condenado por ser tentado. É impossível evitar que um pássaro sente na sua cabeça, a frase do Lutero, tá? Sente na sua cabeça, que é o mau pensamento, que é o desejo da carne, às vezes vem o pensamento. O que você não pode permitir, crente, é que ele faça um ninho na sua cabeça e more. É que vem o pensamento ruim, que aí você, epa, sai daqui. Que eu já vou pensar coisa boa. Antes eu era guiado pela carne, mas agora eu sou filho de Deus. Existe um antes e agora na vida de vocês? Antes éramos uma coisa. Eu converti aos 26 anos. Nunca mais retrocedi. Deus me alcançou e eu nunca vi tamanho amor que Ele tem por mim. Como eu vou negar? Se Ele sempre me fez bem. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. O que é a misericórdia de Deus? É baseada no amor. Pelo seu muito amor que Ele te amou. Amou a pessoa que está do teu lado aí. Estando vocês ainda mortos em ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora alguém pensou assim, cadê a quarta profética? Quem vai adivinhar meu CPF? Que hoje, pastor, vim aqui porque eu achei que tinha isso. Não vai ter isso aqui, irmãos. Só se Deus queira. Dizer assim, ó, vai lá pagar o Serasa, está devendo. Eu vi lá no teu CPF. Conserta. Aqui tem palavra, é a maior revelação. Você vai sair daqui sabendo que você está sentado à direita de Deus. Cristo está sentado à direita, você está com Cristo à direita. Você está acima das potestades e principados. O diabo não tem acesso mais porque você não é carnal. Estando nós ainda mortos, Ele nos vivificou. Pela graça somos salvos. Salvação é de graça, irmãos.
Você não fez nada para conquistar a salvação. Jesus fez tudo. Salvação é de graça. O reino é conquistado por esforço. Então você já está salvinho, vai para os céus quando morrer. Se tem Jesus, Ele é a porta. Agora o reino, só se esforçando. Quer vencer na vida? Provoque milagres. Use as chaves que Deus te deu. E venha domingo que nós vamos falar sobre o que você tem nas mãos que você pode usar para que Deus possa abençoar. Essa é domingo. Não perca o culto de domingo. Mas, irmãos, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar. Agora nós estamos no versículo 6 que eu citei antes. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meu Deus, você é um dom de Deus, Deus deu de graça. Não vem de obras, para que ninguém se glorie pela salvação. Ah, mas eu sou bom demais, eu faço muita coisa boa, é por isso que eu sou salvo. Não, salvo porque Cristo, que era perfeito, morreu por você. Não vem de obras humanas, porque somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você foi criado para boas obras, irmãos. Então não te glorie das boas obras, você só tem que fazê-las, porque Deus te deu um dom para você fazer. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos de homens. O versículo 12, irmãos. Ora, naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, da aliança da promessa. O versículo 12 vai dizer assim: o que você era sem Cristo antes? Vitor, o que você era? Sem Cristo, sem comunhão com o santo, sem comunhão de igreja, sem aliança com Deus, sem esperança, sem Deus no mundo. É isso que ele diz. Todos nós éramos sem Cristo, e aqueles que você ama e conhece e não são de uma igreja, eles estão sem Cristo, sem comunhão. Toda essa comunhão que você tem, esses momentos com Deus, com os irmãos, a ceia, a cada segundo culto do mês, essas pessoas estão sem isso. E é isso que ele está dizendo: separados da comunidade de Israel, separados da comunidade da igreja, sem aliança, não tem aliança com Deus, são os desaliançados, os incircuncisos. O que acontece com eles? Pode ser um gigantão, mas a hora que entrar numa peleia com um que tem aliança, o gigante cai. Você que tem medo de gigante, dá uma olhada no dedo da pessoa. Se tiver aliança com Deus, te cuida. Agora, se não tiver, joga a pedrinha que ele cai. Porque foi isso que Davi disse quando enxergou o Golias: quem é esse incircunciso? Quem é esse sem aliança para afrontar o exército de Deus vivo? Atitude de fé. Foi e enfrentou. Então, sem Cristo, sem comunhão, sem aliança. E aí com isso eu queria despertar no seu coração um amor pelas pessoas que não conhecem o Senhor, que estão sem Cristo. Porque João 15:5, que nós lemos no início, diz assim, ó: sem Deus, sem Cristo, nada podeis fazer. Já pensou a pessoa viver só pela força do próprio braço, confiando no seu braço? E aí Jeremias vai dizer: maldito é o homem que confia no homem. Então, sem Cristo, nada podem fazer. Sem Deus no mundo, não podem fazer nada. A obra deles é palha. O vento vem e sopra a hora que quer. Sem Deus na vida. Isso era antes, é por isso a gratidão que você tem que ter por Cristo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estavam longe. Outra coisa, sem Cristo antes longe. Com Cristo agora perto. Estavam longe, pelo sangue de Cristo agora chegastes perto. Está no versículo 13. Sem paz antes, porque eram dois povos. Agora Deus fez um.
Eram os gentios e o povo de Deus. Através de Cristo, não é mais só Israel que é o povo de Deus, agora todos somos de Deus. Na sua carne, versículo 15, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Você é um novo homem, é uma nova mulher. Você não precisa se contentar com as maldições hereditárias da sua família, com as coisas que não deu certo, com a vida que não deu certo, porque se eles estavam sem Cristo, eles estavam sem Deus na vida, sem comunhão, sem aliança, sem esperança. Mas se está em Cristo, agora você tem tudo isso. Você tem uma igreja, você tem uma família, para que pela cruz reconciliar ambos com Deus. Queria chamar os irmãos do louvor, pode estar subindo à frente, pode estar se preparando para ministrar. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que agora estão perto. Deus faz muito bem essa diferença. Você que não pertencia à igreja, que não pertencia a Cristo, e que agora pertence. Há uma grande diferença. Estávamos mortos, agora fomos vivificados. Estávamos em guerra com Deus, agora temos paz com Deus. Antes éramos criatura, escravos, agora somos filhos e herdeiros. Herança espiritual. Você não consegue crer. Como é que o Tiago disse domingo aqui? Está aberta a temporada de glória a Deus e aleluia. Eu só vejo um povo quieto, calado. Será que é isso daí para mim mesmo? Acho que não é para mim. Acho que é para o irmão do lado. É para você, crente. Cutuca a pessoa e diz: é para você. É para você. Versículo 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Antes estrangeiro, forasteiro. Sabe o que é estrangeiro, forasteiro? Você já foi em outro país, você não fala a língua daquele país, você não tem direito nenhum, você fica lá passando fome às vezes, necessidade mesmo, tendo teu dinheiro no bolso. É o que a gente viveu lá na Nigéria. A gente tinha dólar, mas não sabia comprar, comprava errado, não sabia a língua deles, não tinha liberdade dentro da nação. Para sair tinha que ser acompanhado de guarda, de segurança. Aí eu estava pensando assim, estrangeiro. Aí ele está dizendo, quando você vem para a fé, você não é mais estrangeiro. Você fala a linguagem dos irmãos, você fala a linguagem da fé. Deus te compreende, você é só pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-lhe-á. Deus te entende, os irmãos te entendem, a igreja te entende. Você encontrou um lugar de confiança, um lugar para pertencer, um lugar para ser parte, para ser filho. E o chamado não é para chegar e ficar sentado só assistindo. O chamado é para acolher os outros, acolhimento. Porque as pessoas vão vir para a igreja e não vão ficar por causa da pregação desse pastor. Eles vão ficar pelo acolhimento que você dá. Sabe o que eles dizem? Se tornam meus. Eu amei a recepção. Eu amei a consolidação. Eu amei o irmão que me procurou lá e perguntou como é que eu estava. Ninguém fica por causa da pregação, porque pregador está cheio por aí. As pessoas não vão conhecer nossos frutos de vir uma vez na igreja. Então não joguem essa carga para o pastor ou para o pregador. Essa responsabilidade é sua, porque ovelhas geram ovelhas. Pastores apacentam ovelhas. É a pregação do Charles. Então bora, irmãos, bora. Quando entrou alguém na casa, veio para a família, chegou na família, você chegou aqui, bem-vindo, bem-vinda, você está aqui, precisa de água, precisa do que você precisa? Cortar o cabelo? Corta lá no Luan. Precisa limpar teu sofá? Levanta a mão, irmão, aí. Deixa o sofá novo. Precisa de areia? Fala com o irmão. Cadê o irmão lá atrás? Lá, areia, pedra também. Precisa de financiamento? Vai com o irmão do banco lá, ó, Cressol, Exatamente. Precisa de roupa lá em Porto Alegre, O que tem lá? Como é que é o nome lá mesmo? Elite. Olha aí. E onde que é a loja? Lá no Camelódromo em Porto Alegre, né? Não conhecia ninguém lá, agora quero ir lá tomar café lá contigo.
E precisa do quê? Precisa de mão de obra boa e qualidade, bem cara. Chama o Kleber. Precisa de aula de instrumento? O melhor professor. O que você precisa? De transporte? Chama o Osmar, tem a carreta. Nós temos tudo aqui. Tudo. Eu deixei um monte de gente sem falar, não falei. Os maiores eu nem falei, eu vou guardar para o domingo. É família. Eu faço parte dessa família. Eu amo essa família. Precisa de milagre? Deus tem um milagre para você. Porque somos a igreja que provoca milagres. Sem milagres não existiríamos. Somos um milagre vivo. Não sois mais estrangeiros. Nós compreendemos a sua linguagem. Você sofreu, foi ferido, machucado. O Senhor tem a cura nesse lugar. Tem o bálsamo que te cura. Foi enganado. Aqui tem verdade, tem amor, tem transparência de tudo. Não há nada oculto, nada escondido. Todo mundo sabe tudo aqui da igreja. E todo mundo faz parte de tudo. Não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas agora são da família de Deus. Vou botar esse versículo no ônibus lá, Kleber. Assim já não sou estrangeiro nem forasteiro, mas agora concidadãos dos santos, são da família Abba. Meu Deus. Ouvinte é mais importante, irmãos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Qual é o fundamento dos apóstolos? A igreja apostólica, que crê no ensino dos apóstolos. Profetas, restauração profética, a profecia bíblica, aquela profecia que edifica a igreja, que edifica você, que levanta você. Não aquela adivinhação barata de gente atrás de dinheiro. Esses nós surramos de cinto aqui na igreja. Esses que querem roubar seu coração, a gente está de relho. Que é a profecia que só fala coisa boa, só coisa meio estranha assim. Não, aqui não sobe no altar, não sobe. Com cara de bandido ainda, ex-presidiário, meu Deus. Eu largo pro Leonardo, que é chefe da segurança, ele leva lá pro lado. Ele vai e profetiza quem. Meu Deus. Edificado sobre o. A gente é assim, gente. A gente é bem humano, sabe? Muito espiritual. Porque Jesus não brincava com os falsos. Jesus estava no meio dos fariseus. A principal guerra dele era com os fariseus, os religiosos metidos. Olha só, nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Versículo 21, isso aqui é para você. No qual todo edifício bem ajustado cresce. Todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Quantos estão vendo o templo? Para 2.000 pessoas. Eu nem vou falar do projeto hoje, dos construtores aqui tem construtores do templo que farão parte da construção de um grande templo. Porque todo edifício ajustado cresce. E aí, irmãos, o segredo está no ajuste. É você se deixar ser ajustado. Eu estava vendo o Josué amarrar a carga da carreta para trazer as madeiras. E aquilo assim, eu olhava aquela cena e pensei, vai explodir agora. E ele catracava, e aquilo explodia assim. E eu lembrei dessa passagem. Ajustando. Dói o ajuste. Irmão, não fale assim, não faça assim, não haja assim. Não repita isso. Aqui não é assim, é ajuste, irmãos. Todo edifício bem ajustado cresce. Porque as igrejas continuam pequenas, mesmo tamanho, as mesmas pessoas a vida toda. Porque as pessoas aprontam, eles escondem o erro. Tapam com a espiritualidade que não existe. Aqui não. Aqui a gente ajusta. E vai ajustando, vai ajustando. Chega as pessoas com essa expectativa frustrada aqui, fica uma semana, duas, fogem. Por quê? Porque aqui o negócio é ajustado para a edificação do templo. Porque somos templo de Deus. Viemos para impactar essa cidade e todas as cidades do Brasil. Fazemos parte de um projeto de Deus, de um avivamento na terra, onde o Espírito Santo dá a última palavra sempre. Mas ajuste vem da parte de Deus para o edifício crescer. Não cresce porque não tem ajuste, no qual todo edifício bem ajustado cresce
E talvez você não cresceu na vida, na família, na profissão, porque não está ajustado. Mas aqui você chegou no lugar que nós vamos te ajudar a ajustar. Porque nós deixamos o Espírito Santo, nós damos tempo ao Espírito Santo falar contigo, te direcionar, te dar destino, te dar proteção. Coloque-se em pé, igreja do Senhor Jesus. Quantos permitem ser ajustados? Eu quero ser ajustado. Deus foi me ajustando, irmãos. Eu sou uma árvore podada, irmãos. Para que eu pudesse dar frutos, eu tive que ser podado, cortado. E eu glorifico a Deus pelas podas, pelas cicatrizes que eu carrego. Você deve glorificar a Deus pelas cicatrizes. São experiências que te fizeram o homem e a mulher que você é hoje. Por isso não fique lambendo feridas, supervalorizando traumas do passado. Não, meus irmãos, são cicatrizes que te fazem o que você é hoje. Você é um ser único, que já viveu isso e já poderá ajudar pessoas que estão passando por isso agora. Então feche teus olhos, vamos orar. Pai, estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos transportou, nos deu vida. Estamos vivos, somos o povo de Deus. Éramos forasteiros e peregrinos, hoje somos povo, somos família de Deus. Antes não éramos povo, agora somos povo. Estamos assentados acima dos principados e potestades. O inimigo não pode tocar em nós, é ilegal tocar no crente. Deixa eu cantar a lá, manaca. Receba fé para viver a Bíblia, meu irmão. Receba fé para ser como um edifício bem ajustado. Cresça pessoalmente, cresça financeiramente, cresça na sua família. Sua família será bendita na terra por causa da bênção de Abraão, que percorre os séculos dos séculos e chegou até você, chegou até nós. Família bendita do Senhor. Somos abençoados. Somos um edifício que está em construção, e a pedra principal é Cristo. Cristo é o cabeça, Cristo é principal. O Espírito Santo é aquele que nos dá sabedoria e direção. Espírito Santo, envia trabalhadores para essa obra, porque esse edifício precisa crescer, Senhor, e vai crescer com os teus trabalhadores que o Senhor enviar. Por isso, obrigado por cada vida que está aqui dentro ouvindo essa palavra, que fará parte, Senhor Deus, de uma transformação de gerações. Enquanto o mundo, o império das trevas, trabalha para destruição, nós trabalhamos para a edificação das famílias, edificação da fé, porque temos comunhão, temos aliança, temos esperança, temos amor, somos de Deus, e o maligno não pode nos tocar. Cante, cante, adore a Deus, feche teus olhos. Aleluia, Senhor nosso Deus. Versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Vocês estão sendo edificados para a morada de Deus. Deus mora em você. Se Deus mora em você, você é templo do Espírito Santo. Quando nós nos juntamos, é a assembleia solene de adoradores, dos filhos que vêm na casa do Pai e buscam por Ele. Glória a Deus por essa palavra, que ela gere o resultado no seu coração, pelo qual ela está aqui plantada. Nós temos um tempo agora para ofertar, nós temos um tempo para dizimar, trazer nossa oferta, nossa semeadura.
Eu sei que no domingo teve testemunhos aqui de finanças. Hoje eu me alonguei na palavra, não terá testemunho. Talvez no domingo prepare seu testemunho.